Bom, vamos então para a parte de regra de 3, hein, gente? Temos a regra de 3 simples e temos a regra de 3 composta. Regra de 3 simples, analisaremos apenas duas grandezas. Ou seja, você tem duas grandezas. O que é que você tem que se ligar, ó? Analisar se as grandezas em questão são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Porque tem muita gente que pensa que regra de 3 é assim, ó, esse tá para esse tá para esse, cruz credo e acabou. Não. Tem que analisar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Se liga só. 18 trabalhadores finalizam um trabalho em 24 dias. Quantos trabalhadores como esses serão necessários para finalizar o mesmo trabalho em 16 dias? Se você der uma lidinha, você vai perceber que aqui só tem duas grandezas. Trabalhadores e o tempo em dias, beleza? A questão diz que 18 trabalhadores terminam o trabalho em 24 dias. Quantos trabalhadores como estes serão necessários para finalizar o mesmo trabalho em 16 dias? Regra de 3 simples, só tem duas grandezas. Você não venha com muita sede ao pote com o tal de cruz credo não, viu? Tem que analisar se essas grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Aí você tem que interpretar. Se coloca na situação. Minha gente, se eu tiver que terminar um trabalho num tempo menor, eu vou precisar de menos ou de mais trabalhadores? De mais, né, galera? Para você executar um trabalho num tempo menor, você precisa de mais gente trabalhando. Ou seja, ó, essas grandezas são inversamente proporcionais, porque uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Eu coloquei flechas em sentidos inversos só para você lembrar que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? Não tá para cima porque aumentou e para baixo porque diminuiu não, tá? É só uma questão, ó, quando for diretamente proporcional, eu coloco as flechas no mesmo sentido. Quando forem inversamente proporcionais, eu coloco em sentidos inversos, beleza? E o que é que você tem que lembrar aqui? Qual é a única coisa que você precisa se atentar quando as grandezas são inversamente proporcionais? Você vai conservar uma das razões e igualar o inverso da outra. Eu conservo, ó, 18 sobre x, e ao invés de igualar 24 sobre 16, eu inverto. Eu igualo a 16 sobre 24. Ou seja, se as grandezas fossem diretamente proporcionais, ia ficar exatamente 18 sobre x igual a 24 sobre 16. Como são inversamente proporcionais, eu conservei uma e igualei o inverso da outra. Conservei a primeira e inverti a segunda porque eu quis. Eu poderia ter conservado a segunda e invertido a primeira. Só não pode inverter as duas, porque inverter as duas é a mesma coisa que não inverter. Minha gente, daqui para frente é cálculo, sugiro que você faça logo uma simplificação aqui por 8, vai ficar 3 sobre 2 e tal. Daqui para frente é cálculo, que eu não vou ficar aqui investindo nosso tempo com isso. 27 trabalhadores, de fato, aumentou o número de trabalhadores. Então eu vou sair da frente para você olhar. Isso aí ó, é o que você tem que saber sobre regra de 3 simples. Só tem duas grandezas, analisa sempre se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais antes de efetuar o cálculo, antes de montar a sua proporção. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, você coloca as flechas no mesmo sentido. Caso elas sejam inversamente proporcionais, você inverte uma das duas. Beleza? Agora olha só. E se a regra de 3 for composta? A diferença é que você vai ter mais de duas grandezas. Você não tem apenas duas, você tem mais de duas grandezas. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10 grandezas. E aí, galera, ó, você também vai ter que analisar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Só que aí, ó, você vai ter como referencial a grandeza da incógnita. Dê uma lida, pausa o vídeo e lê isso aqui, viu? Porque eu vou fazer o exemplo para você sacar. Aí, repare. 16 operários produzem 40 quilos de bloco em 8 horas. Quantos operários como esses produziriam 60 quilos do mesmo tipo de bloco, trabalhando durante 4 horas. Perceba que agora tem mais de duas grandezas. Você tem operários, você tem a quantidade de bloco em quilograma e você tem o tempo em horas. Vou primeiro colar as informações que a questão forneceu. 16 operários, 40 quilos de bloco, 8 horas. Quantos operários como esses produziriam 60 quilos do mesmo tipo de bloco, trabalhando durante 4 horas. Perceba também que as questões, elas tentam lhe garantir que as circunstâncias são as mesmas, né? Operários como esses, o mesmo tipo de bloco, para você não ficar naquela, mas e se os operários forem mais eficientes? Esqueça isso, senão você não resolve a questão.
Bom, então aqui, se eu tivesse uma quarta grandeza, ela estaria aqui e assim por diante. Você vai ter que analisar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais, tendo como referencial a grandeza da incógnita. Então, ó, você esquece o tempo. Esquece tempo. Então, repare, se você tem operários e bloco, pense comigo, mais operários produzem mais bloco. Mais operários, mais bloco. Grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que não está para cima a setinha porque aumentou. É só para dizer que são diretamente proporcionais. Esquece bloco e você vai analisar operários e tempo. Sempre analisa a proporcionalidade com base na grandeza da incógnita. Operários e tempo, eu lhe pergunto, mais operários permitem que você termine o trabalho num tempo maior ou menor? Menor. Mais operários terminam num tempo menor. Grandezas inversamente proporcionais. Se a flecha de operário está para cima, a do tempo vai estar para baixo. Então a montagem vai começar agora. Qualquer coisa você pausa, volta e assiste de novo. Você vai ter 3 frações, 3 razões. A grandeza da incógnita sempre vai ficar antes da igualdade, ela vai ficar isolada, já que ela é a sua referencial. As outras grandezas virão multiplicadas, conservando a razão se for diretamente proporcional com a da incógnita, ou invertendo se for inversamente proporcionais. Em outras palavras, se liga aqui. 16 sobre x, isolei no primeiro membro. As outras 2 frações vêm multiplicadas. 40 sobre 60 ficou conservada porque ela é diretamente proporcional a operários. 8 sobre 4 virou 4 sobre 8. Por quê? Porque tempo e operários são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora de montar, você isola a grandeza da incógnita. As demais grandezas vêm multiplicadas no segundo membro, sendo conservadas caso sejam diretamente proporcionais à da incógnita, ou invertidas caso sejam inversamente proporcionais. Beleza? Se tivesse uma quarta grandeza, ia ter um terceiro fator aqui, ó, vezes uma nova fração. Beleza? Aí daqui para frente é cálculo. Se você fizer isso, vai dar 48 operários. Beleza? Vamos ver como é que isso cai no Enem? Repara só. Analisa aí para você. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Repara só, 4 grandezas. Número de alunos, dias de coleta de alimentos, horas diárias de trabalho e quantidade de alimentos arrecadados em quilograma. Bom, o cara fala que no começo foram 20 alunos. 20 alunos aceitaram, né, a brincadeira e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, aí agora que tem um detalhe, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Aqui são 10 dias, você aqui não vai colocar 12 não, viu, velho? Porque se eles trabalharam 10 dias arrecadando 12 quilos de alimentos por dia, aqui você vai ter que colocar 120 quilos, viu? Beleza? É um distrator da questão, que não é um distrator tão complexo, porque não teria alternativa. Se você que colocasse 12, não teria alternativa. Se liga, aqui não é 12, porque se esses alunos arrecadam 12 quilos de alimentos por dia, se aqui são 10 dias, aqui é 120. Beleza? Aí ele diz o seguinte, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Bom, se eram 20 e 30 somaram ao grupo, 50. Bom, eles trabalharam 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Se a campanha era de 30 dias e o primeiro momento foram 10 dias, aqui são 20 dias, passaram a trabalhar 4 horas diárias e aqui é a quantidade de alimentos que eles arrecadarão nesse segundo momento da campanha. Bom, a incógnita está aqui. Já vou colocar essa flecha para cima. Lembre que isso é uma regra de 3 composta porque tem mais de 2 grandezas.
você precisa analisar se cada uma dessas grandezas é direta ou inversamente proporcional à da incógnita. Lembre disso. Esquece dias e esquece horas. Alunos e alimento. Mais alunos arrecadam mais alimentos, diretamente proporcionais. Agora compara dias com alimentos. Mais dias de coleta, mais alimentos arrecadados, diretamente proporcional. Perceba que eu estou colocando as flechinhas no mesmo sentido. Comparando agora horas diárias com alimentos. Se nós trabalharmos mais horas diárias, nós arrecadaremos mais alimentos, diretamente proporcionais de novo. Todas as grandezas são diretamente proporcionais a alimentos. Bom, aí na hora da questão, você pode sair cancelando esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, para agilizar o seu cálculo, né? Quem vem antes da igualdade é a grandeza da incógnita, ó, já estou cancelando os zeros. Essa grandeza vem antes da igualdade, a da incógnita, ó. As outras virão multiplicadas, conservadas ou invertidas a depender da proporcionalidade que você analisou. Gente, como todas as grandezas são diretamente proporcionais a alimentos, todas serão conservadas, ó. 120 sobre x é igual a 2 sobre 5, vezes 1 sobre 2, vezes 3 sobre 4. Perceba que quando você já cancela, você traz números bem menores. Aqui não dá para cancelar bastante e tal. Enfim, se você fizer esse cálculo, dá 800. Aí aquilo que eu sempre falo para você, não vem e marca 800 não, viu? Leia o comando, para você não fazer isso tudo e cair no distrator. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado. 800 quilos foi apenas nos 20 dias finais. O prazo estipulado é de 30 dias, ou seja, a resposta é 800 mais 120. 920 quilogramas, que é a letra A. E com certeza alguém aí deve estar falando assim, ó, ih, rapaz, ia cair no distrator. Lembrem-se, depois de efetuar os cálculos, volte para o comando. Não pense no negócio de economizar tempo, fazer rápido, porque você, se fizer tudo certo, querer economizar, se você quiser economizar tempo para não ler o comando e marcar errado, aí é que você perdeu tempo pra caramba. Beleza? Então essa foi a parte de regra de 3.